Olá, meus amigos, prazer estar aqui diretamente do Supremo TV para essa aula de várias dicas para a sua prova de procurador do Estado do Amazonas. Aula essa de Direito Empresarial comigo, professor José Humberto. Antes de mais nada, pessoal, gostaria de lembrar você aí que está vendo essa aula de revisão, que caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, queira um contato direto com o professor, pode me procurar lá no Facebook, José Humberto Souto Júnior, ou no Instagram, José Humberto SJR, e lá naquele canal direto com o professor, estarei à sua disposição para esclarecer dúvidas, enfim, questões de concurso, sugestões, matérias novas, teses aí, teses atuais, estou lá à sua disposição. Nessa nossa aula de dicas, peço que você tenha muita atenção nos artigos que eu vou citar aqui. E aí você aproveite e faça aí na sua casa, no seu local de estudo, faça a leitura desses dispositivos. E durante essa aula, pegando a ementa do concurso, separei a matéria por pontos muito estratégicos e específicos para a sua análise e para o seu estudo. Então vamos começar. Vamos começar com a parte de empresário. Sempre bom lembrar que o nosso Código Civil, que é justamente onde está a parte de empresário, a partir do artigo 966, ele adota a teoria da empresa. Lembre que a teoria dos atos de comércio, que estava no Código Comercial de 1850, ela foi revogada. Hoje é a teoria da empresa. E a teoria da empresa consagrada lá no artigo 966 do Código Civil. Esse artigo 966 conceitua empresário. E ao conceituar empresário, coloca alguns elementos importantes. Olha só, empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Esse conceito está lá no artigo 966. E pode agregar aí nesse conceito a habitualidade e lucro. E são várias as atividades que contemplam essa característica, como aquele sujeito que tem o seu supermercado, a sua mercearia, o seu açougue, o seu empreendimento de venda e compra de veículos, de motocicletas, enfim, há uma série de atividades que são empresariais. Claro, profissionalmente, atividade econômica, organizada. Quando se diz organizada, é a mão de obra, capital, insumos e tecnologia. E aí o que é relevante para você? Primeiro lembre que o empresário do artigo 966 é o individual. O individual, empresário então, no direito empresarial é o individual e é aquele do artigo 966 que acabamos de trabalhar. E mais, não esqueça que empresário individual do artigo 966, nessas características, ele tem, então, sua responsabilidade ilimitada. Não esqueça disso. Então, ao mencionar empresário, é o individual e a responsabilidade é ilimitada do artigo 966, que tem o conceito de empresário. Pegadinha na prova. O próprio artigo 966, em seu parágrafo único, deixa claro que, se for atividade de profissional intelectual, que são três naturezas, né? Artística, científica e literária, mesmo que tenha auxílio de colaboradores, esses sujeitos não são considerados empresários. Exemplo, o médico, dentista, o advogado, o médico veterinário, o artista, pintor, escultor, são atividades de profissional intelectual, estão excluídas, então, de empresário. Eles não são empresários. Agora, tenha atenção. Se esses intelectuais exercerem a atividade com elemento de empresa, que é aquele elemento empresarial que se sobrepõe à pessoalidade da atividade do intelectual, aí sim ele pode ser considerado empresário. Então, artigo 966, primeira dica. Segunda dica, lembre que o empresário, ele é obrigado a se registrar e o registro tem que ser feito antes do início da atividade. Ou seja, o registro é obrigatório antes do início da atividade. Se ele não fizer, ele é considerado empresário irregular. Então, olha só, artigo 967, registro é obrigatório
antes do início da atividade. Caso o empresário não faça, é empresário, mas é considerado irregular. E lembre, outra dica, o empresário, mesmo irregular, ou seja, não está registrado, ele pode falir. Pode falir porque a lei de falência, 11.101, lá no seu artigo 1º, fala que essa lei, 11.101, se aplica a empresário ou sociedade empresária, não menciona registro. Então, olha só, empresário, mesmo que irregular, pode falir. Mas não pode o empresário irregular requerer a recuperação judicial. Porque na própria lei 11.101, é clara ao colocar que, no seu artigo 48, que para requerer a recuperação judicial, deve ser empresário ou sociedade empresária regular há mais de 2 anos. E quando se diz regular, tem que estar registrado há mais de 2 anos. Então aí já excluímos o empresário irregular da possibilidade de recuperação judicial. Então, empresário irregular pode falir, não pode recuperar. E mais, empresário irregular pode pedir a falência de outro empresário? Também não, porque na lei 11.101, lá no artigo 97, parágrafo 1º, diz que o empresário ou sociedade empresária que vá pedir a falência de outro empresário ou de outra sociedade empresária deve comprovar o seu registro, a sua regularidade. Tem que apresentar uma certidão comprovando a sua regularidade. E aí, o empresário irregular, então, não tem esse comprovante de regularidade e, por isso, ele, então, está impossibilitado de requerer a falência de outro empresário. Então, olha como é simples. O empresário é obrigado a se registrar, sim, antes do início da atividade. Se não requerer o registro, ele é empresário, mas é irregular. E se é irregular, pode falir. Pode recuperar? Não pode. Pode pedir falência de outro empresário? Também não pode, ok? Atenção para um detalhe. Se a principal atividade desse empresário for rural, produtor rural, ele não é obrigado a se registrar. Não é obrigatório o registro. E aí eu chamo a atenção de você do artigo 970 e 971 do Código Civil. Bem, empresário rural, vamos colocar dessa forma, não é obrigado a se registrar, o registro é facultativo, ok? Ah, mas ele quer se registrar, então registre. Vá na junta comercial e faça o registro. Inclusive, olha só, se o empresário, que a atividade rural é preponderante, quiser se registrar, lembre que ele terá um tratamento, lembre que com o registro do empresário rural, ele se equipara ao empresário, mas terá um tratamento simplificado, diferenciado e favorecido. Então, ele terá esse tratamento simplificado, diferenciado e favorecido. Inclusive, esse tratamento diferenciado, simplificado e favorecido é dado também aos pequenos e microempresários. Mas é obrigado o empresário rural a se registrar? Não. Lembre que o registro do empresário ele é feito na junta comercial. Lembra disso? Registro Público de Empresas Mercantis. É o local adequado do registro do empresário. Junta comercial ou Registro Público de Empresas Mercantis. Então, registro obrigatório na junta antes do início da atividade. Outro ponto importante, lembre que para ser empresário não pode ser impedido e tem que ter capacidade civil. E aí eu chamo a atenção do artigo 972, 973, 974, 975 do Código Civil. Tudo bem, vamos colocar os impedimentos aqui nesse ponto. Primeiro, vamos colocar ele de lado. Olha só, quem é impedido de ser empresário? Em regra, os servidores públicos. E aí nós temos um rol de atividades como magistrados, promotores, procuradores, delegados, defensores públicos, militares. Mas lembre que o militar reformado, aquele sujeito aposentado, não tem essa restrição. E o mais importante, esses impedidos, eles são impedidos de ser empresário, o empresário individual, mas não são impedidos de ser sócio, de ser acionista. Caso queiram, podem ser sócios, acionistas de sociedade, e aí lembre que empresário é o individual. Em sociedade, nós temos sócios que fazem parte da sociedade.
E essas atividades podem ser sócios, ok? Desde que não seja o sócio administrador e não seja o sócio, além de administrador, o sócio controlador, diretor, enfim, que tenha controle na sociedade. Sócio cotista, acionista, mero acionista, também não tem nenhum problema, ok? E na parte de capacidade civil? Capacidade civil, em regra, se adquire aos 18 anos, tudo bem? Matéria de civil. Pode-se adquirir a capacidade civil a partir dos 16? Também, né, a partir da emancipação, sendo que a própria atividade empresarial é um dos motivos de emancipação. Então lembre, para o sujeito iniciar a atividade empresarial como empresário, como individual, ele tem que ter capacidade civil. O menor ou incapaz pode começar? Não. Ele pode continuar? Pode. Mas para continuar, lembre, só poderá continuar desde que assistido ou representado. Lembre disso, o menor pode continuar, desde que assistido ou representado, vai pedir autorização judicial para o juiz, que vai expedir um alvará. Esse alvará é que vai constar a autorização para que esse menor representado ou assistido continue a atividade e lá no alvará haverá uma proteção ao patrimônio prévio desse menor. É a proteção ao patrimônio prévio para que não misture na atividade empresarial. É o que nós chamamos então de patrimônio de afetação protegido nesse alvará. Tudo bem, mas o menor pode começar a atividade empresarial como sócio? Como sócio pode, desde que não seja o sócio administrador e também que o capital social da sociedade esteja totalmente integralizado. Isso está lá no artigo 975. Tudo bem, mas e aquele sujeito que é empresário, capaz, e se tornou incapaz? O que nós chamamos de incapacidade superveniente. E aí, como que faz? Lembre que na incapacidade superveniente, aquele que era capaz, deixou de ser capaz, ele pode continuar a atividade empresarial. Mesma regra do menor incapaz. Desde que assistido ou representado, pedindo autorização ao juiz através de um alvará judicial. Ok? Pontos esses importantes. Vamos fechar aqui a parte de empresário. Tem mais 2 pontos importantes. Lembre que existe o artigo 978 do Código Civil, que diz o seguinte: o empresário, caso queira, o empresário casado, importante isso, o empresário casado, caso queira, ele pode alienar o imóvel empresarial, ele pode alienar, independente do regime de bens desse casamento, ele não precisa da autorização conjugal. Olha só, então o empresário casado pode alienar o imóvel empresarial, independente do regime de bens, sem autorização do cônjuge. Essa é a regra do 978 e é uma regra objetiva, que está no artigo. Cuidado na sua prova, porque na prática, essa regra ela é uma regra fragilizada, porque na prática se exige sim a anuência conjugal para esse tipo de alienação. O próprio tabelião exige isso. E o que acontece? Nas jornadas de direito comercial, tanto na primeira quanto segunda, houve uma preocupação do STJ em esclarecer esse artigo 978. E foi muito claro ao colocar o seguinte, que nessa alienação, ela realmente acontece, esse artigo é válido, ele é eficaz, mas para que tenha essa eficácia, o cônjuge deverá declarar perante o próprio tabelião, às margens da matrícula do imóvel, que está de acordo com essa alienação sem a sua participação. Ou seja, na prática, o cônjuge realmente participa de forma direta, mas prévia, na autorização da alienação desse imóvel, ok? Mas o artigo é válido e se a questão for objetiva, se atenha ao artigo, ok? E a outra questão ainda nessa parte de empresário, lembre que o empresário, ele, se for casado, ele pode constituir sociedade com o seu cônjuge. Isso mesmo. Casado, quer constituir sociedade com o cônjuge, até mais com mais pessoas, não tem problema algum. Então, olha só, empresário casado pode constituir sociedade? Pode. Tudo bem, mas tem alguma ressalva? Sim, a ressalva do artigo
977. E qual é a ressalva do 977? Desde que eles não sejam casados no regime da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória. Então, sou casado, quero constituir uma sociedade com a minha cônjuge, com meu cônjuge. Posso ou não posso? Posso, desde que não casados no regime da comunhão universal ou separação obrigatória, ok? Aí, nessa parte, pessoal, atenção, nós fechamos a parte de empresário, dicas de empresário. A próxima parte, nós vamos falar um pouco de estabelecimento empresarial. Falar um pouco de estabelecimento empresarial, que é tratado no Código Civil entre os artigos 1142 a 1149. São poucos artigos, vale a pena a leitura. E lembre o seguinte, o que é o estabelecimento empresarial? É o complexo de bens. Bens materiais ou imateriais. Tá, mas o que é material? Os móveis, o estoque, os veículos, moto. Esses são os móveis. E os imóveis, esses são os materiais. E os imateriais? A marca, a patente, o aviamento. Lembre que aviamento é a potencialidade de lucro do negócio. E essa potencialidade de lucro, conhecida também como goodwill, por influência norte-americana, é a potencialidade do negócio, potencial de lucro e tem valor. Então, também é um dos elementos do estabelecimento empresarial. Tudo bem, e esse estabelecimento ele pode ser vendido? Pode. Recebe o nome de trespasse. Então, a venda do estabelecimento, conhecida como trespasse. Essa venda, para dar publicidade a terceiro, tem que ser registrada na junta comercial, à margem do empresário, é publicada no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação. Então, tem que ser registrada e averbada, registrada e publicada, registrada na junta e publicada no jornal de grande circulação. Agora, o que chama muita atenção para o seu tipo de concurso é o seguinte, muita atenção nisso aqui. Primeiro, o alienante, aquele que vende o estabelecimento empresarial, está numa ponta do negócio. Na outra ponta, nós temos o adquirente, que é aquele que compra o negócio. Então, por um lado, nós temos quem vende o estabelecimento, que é o alienante, e de outro lado, nós temos quem compra, que é o adquirente. Regra, quem compra, que é o adquirente, assume responsabilidade pelas obrigações contabilizadas. Não esqueça esse nome. Lembre, obrigações contabilizadas. As obrigações estão ali, determinadas claramente ao adquirente. Por outro lado, o alienante, que é aquele que vende, empresário, ao vender o estabelecimento, ele fica responsável solidariamente ao adquirente e ao próprio estabelecimento pelo prazo de 1 ano. Então ele sai, mas ele fica responsável ainda solidariamente por 1 ano. E onde eu quero chegar com isso? Como se conta esse prazo de 1 ano? As dívidas que estão vencidas, esse alienante fica solidariamente responsável por 1 ano a partir da publicação do trespasse. Publicou o trespasse, 1 ano de responsabilidade solidária das dívidas vencidas. Já das dívidas vincendas, aquelas que ainda irão vencer, lembre que esse prazo de 1 ano de solidariedade só iniciará a partir do vencimento da dívida. Então, venceu a dívida, conta-se 1 ano, claro, para aquela obrigação específica. E eu chamo mais a atenção que essa regra, que é do artigo 1146, é uma regra válida para os contratos cíveis e comerciais. Para a regra trabalhista, nós temos a solidariedade entre eles. Não há essa divisão. E aí lembre que artigo 10 e artigo 448 da CLT já prevê essa solidariedade. E na parte tributária, que é que interessa muito a você que vai trabalhar com execução fiscal, lembre o seguinte, caso o alienante, aquele que vendeu, se ele, ao vender o estabelecimento em até 6 meses,
estabelece no mercado, ou seja, monta outro estabelecimento, ou se ele tiver outros estabelecimentos e continuar a atividade, a responsabilidade do adquirente será subsidiária. Tem que passar a dívida fiscal primeiro pelo alienante, depois para o adquirente. Agora, se o alienante não se restabeleceu no prazo de 6 meses do trespasse, não montou outra atividade, não tem outros estabelecimentos continuando o seu ramo de atividade, nesse caso, responsabilidade solidária do adquirente. Essa regra, pessoal, está lá no artigo 133 do Código Tributário Nacional. Então, olha só nessa parte aí, nós temos aqui 1146 do Código Civil, cumulados com 10.448 da CLT, cumulado com 133 lá do Código Tributário Nacional. Tudo bem? E lembre mais, alienante, em regra, não pode fazer concorrência ao adquirente no prazo de até 5 anos do trespasse. É uma regra. Pode haver estipulação em contrário? Pode, sem problema algum. Pode haver essa estipulação em contrário entre eles. E mais, caso exista nesse trespasse, nessa venda desse negócio, contratos ativos, a regra no trespasse é da subrrogação. Sai alienante, entra adquirente nos contratos. Há uma exceção aí. Não estão sujeitos a essa subrrogação automática aqueles contratos de caráter pessoal, como contrato com advogado, contador, enfim, aquelas naturezas pessoais, muito personalíssimas. E aí pode haver a rescisão. Agora, os demais só poderão pedir a rescisão em caso de justa causa. E exercida essa manifestação no prazo de até 90 dias. Então, tem que haver justa causa manifestada em até 90 dias do trespasse para que então seja feita a rescisão. Tudo bem? Então aí, pessoal, nós temos a parte de estabelecimento empresarial, que já passamos por isso, artigo 1142 a 1149. Continuando. Entramos agora numa parte muito relevante, porque concurso de procurador sempre tem muita questão de sociedade. Sempre tem muita questão de sociedade. Então, vamos fazer aqui um passo a passo simples, né, já que são dicas, e aí você, muita atenção nos artigos. Olha só como é simples. Sociedade, 2 ou mais pessoas se unem para constituir uma pessoa jurídica, que é essa sociedade, que é outra pessoa. Sócio faz parte. Se alguém chega e fala assim, não, eu e o meu amigo Pedro somos empresários no ramo de transporte. Não, você e o Pedro são sócios de uma sociedade empresária. Porque a sociedade, ela é outra pessoa, ela não se mistura com os sócios. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, existem sociedades unipessoais. São aquelas sociedades de uma pessoa apenas. E é bom você anotar isso aí. Nós temos a subsidiária integral, que é a sociedade do artigo 251 da Lei de Sociedade Anônima, que é a Lei 6.404 de 76. E essa subsidiária integral só tem um proprietário, um acionista, que é uma sociedade nacional. Então, para ser o único acionista de uma subsidiária integral, tem que ser uma sociedade nacional. Ok? E existe também, é bom colocar isso, a empresa pública, Caixa Econômica, Correios. Quem é o único acionista da Caixa Econômica Federal, empresa pública? A União. Do Correio, a mesma coisa. Então, nós temos essas exceções. Mas volta aqui. Então, sociedade, lembre que no nosso ordenamento jurídico, pelo artigo 982, lembre disso, a sociedade no Brasil será simples ou empresária. Como assim? É isso mesmo, qualquer tipo de sociedade que tivermos, ou ela é simples ou ela é empresária. Essa é uma regra. Mas cooperativa sempre será simples. E sociedade por ações sempre empresária. Dentro das sociedades por ações, cito como exemplo,
sociedade anônima. Também como exemplo, sociedade em comandita por ações. Então, tanto uma quanto outra são por ações. E se são por ações, ela sempre será empresária, independente do objeto. Independente do objeto. Inclusive, é o que prevê a lei lá de sociedade anônima, que eu acabei de citar, 6.404, lá no seu artigo 1º. A atividade é mercantil. E a cooperativa sempre simples. Nas demais, é bom você lembrar que existe um objeto que deve ser averiguado. Se o objeto for empresarial, lá do artigo 966, ou se o objeto for de intelectual, do artigo 966, parágrafo único do Código Civil, você fará a distinção. Exemplo, sociedade limitada de supermercado. O objeto é empresarial, então é uma sociedade limitada empresária. Sociedade limitada de engenheiros, projetistas. Bem, engenheiro é profissional intelectual, então o objeto é intelectual, sociedade simples. E é importante isso porque a sociedade empresária, registro na junta comercial. Sociedade simples, registro no cartório civil de pessoa jurídica. Tudo bem? E lembre mais, dentre as sociedades, nós temos uma regra importantíssima que é a do 985 do Código Civil. A partir do momento que a sociedade é levada à inscrição, ao seu registro, ela adquire personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? PJ, pessoa jurídica. Quando há o registro, nasce essa pessoa jurídica que é independente dos sócios. Ela tem titularidade negocial, ela tem titularidade processual, ela tem autonomia patrimonial. E aí uma regra importante, porque a partir desse nascimento ela é chamada de sociedade personificada. Se ela não é levada a registro, não tem a sua inscrição, ela é chamada de sociedade sem registro ou despersonificada, porque não tem personalidade jurídica. O próprio Código Civil trouxe 2 exemplos de sociedades que não são registradas. Quer dizer, não tem personalidade jurídica. De um lado, a sociedade em comum, importantíssima para a sua prova. De outro, a sociedade em conta de participação. A sociedade em comum, dos artigos 986 ao 990 do Código Civil, poucos artigos, é aquela sociedade que alguns chamam de sociedade de fato, outros entendem como sociedade irregular, mas a verdade é que ela é sociedade em comum, não está registrada, não tem personalidade jurídica, responsabilidade dos sócios, entre os sócios, ilimitada e solidária. Ilimitada e solidária. É o que prevê o artigo 990. Mas lembre bem que nessa sociedade a solidariedade é entre sócio. Porque de sócio para sociedade há a subsidiariedade. A regra é de responsabilidade subsidiária. No artigo não está escrito isso, mas na prática sim. E como são poucos artigos, há uma norma supletiva, subsidiária. Se não houver tratamento legal em sociedade em comum, busca-se em sociedade simples. De um outro lado, nós temos a sociedade em conta de participação, também sem personalidade jurídica, e ela não adquire personalidade jurídica. Mesmo se for levada a registro, não adquire personalidade jurídica, grave isso. A SCP está lá no 990 ao 991 ao 996 do Código Civil. Tem 2 categorias de sócio, ostensivo e oculto. Quem aparece? O ostensivo. Quem assume responsabilidade? Ostensivo. O oculto só investe. A SCP não pode falir, lembre disso. Então nós temos esses 2 tipos de sociedade que não podem, lembre disso, ter personalidade jurídica, quer dizer, não tem personalidade jurídica, mas a sociedade em comum, se for o caso, e for levada a registro, ela adquirirá personalidade jurídica. Chama atenção também para que, dentro da sociedade, nós temos lá a sociedade limitada, muito comum no nosso ordenamento jurídico.
Lembre, responsabilidade da sociedade limitada é ilimitada. Limitada é a responsabilidade dos sócios. Tudo bem, mas eu quero fazer parte da sociedade limitada, como que eu faço? Pessoal, sociedade limitada está entre os artigos 1052 ao 1087 do Código Civil. Vale a pena ler, sugiro ler, porque é uma grande chance de cair questão de limitada em sua prova. É o tipo mais comum no nosso ordenamento jurídico e que você vai lidar com isso aí frequentemente na sua profissão, no seu concurso, na sua atuação. E aí lembre disso, a sociedade limitada, o sócio para ingressar na sociedade, ele tem que primeiro fazer o compromisso, que se chama subscrever as cotas. E depois ele tem que pagar. Ele tem que pagar para entrar. O sócio que não paga é chamado de remisso. Artigo 1004, ele pode ser expulso, excluído. Tudo bem, mas eu quero fazer parte da sociedade limitada como sócio. Como que eu posso pagar as minhas cotas? Você pode pagar como sócio em dinheiro, em bens móveis ou imóveis, ou com crédito. Mas não pode, na limitada, integralizar, que é pagar, né, com prestação de serviço. Ah, trabalho demais, sou muito trabalhador, vou pagar com o meu trabalho. Não pode. Essa é a regra do artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil. Ou seja, não se integraliza na limitada com prestação de serviço. É vedado. Tudo bem. Mas, então, se a sociedade limitada, 2 ou mais sócios, correto? Corretíssimo. Mas vem aqui comigo. Lembre que a sociedade limitada pode ficar com apenas um sócio por até 180 dias. Não são 6 meses. Pode ficar regular com até um sócio apenas por até 180 dias. Mas lembre que, ao final desse prazo, se não houver a inserção de um novo sócio, a sociedade, então, passa a ser irregular, porque está descumprindo a lei. Há a opção de concentrar as cotas e optar pela EIRELI, né? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Artigo 980-A. Dá uma olhada nele. Na EIRELI, é individual. Uma pessoa apenas, e tem que ser pessoa natural. Quem já é EIRELI não pode ter outra. Capital social mínimo não inferior a 100 salários mínimos. Tem que constar na firma ou denominação a palavra EIRELI. Regra supletiva de sociedade limitada. Tudo isso está lá no artigo 980-A, um artigo que você deve observar. Outro ponto importante na limitada, não esqueça disso. Temos sócios. Se o sócio quiser sair da sociedade, transferir as suas cotas, cessão de cotas, ele pode? Pode. A regra está no contrato social. Mas no seu concurso vai cobrar a regra da omissão, ou seja, o contrato social não prevê. E aí, nessa hipótese, o que acontecerá na omissão? A regra é, sócio pode ceder entre sócios sem restrição. Agora, para ceder para um terceiro, ele também pode, desde que não tenha oposição de mais de 1/4 do capital social. Se mais de 1/4 do capital se opuser a essa transferência, ela é vedada. Essa previsão é lá do artigo 1057, não esqueça disso. Artigo 1057 do Código Civil. Agora lembre, olha só, ponto importante, o sócio que sai da sociedade e o sócio que entra. O terceiro entra como sócio. Lembre, quem entra na sociedade assume o passivo. Entra e pega ela do jeito que ela está. Agora o sócio que sai, ele fica solidariamente responsável perante o cessionário e a própria sociedade, né, no eventual responsabilidade dela e dos sócios, pelas obrigações que foram contraídas na sua época. Essa regra é do artigo 1003 do Código Civil. Então, saiu, mas fica solidariamente responsável pelo prazo de até 2 anos.
regra importante. Lembre também que a responsabilidade do administrador na sociedade limitada é uma responsabilidade subjetiva. Tem que se apurar a culpa do administrador para que haja a sua responsabilidade, salvo no excesso de poderes, que é a chamada teoria ultra vires, que irá, então, nesse caso de excesso ou agir contra a lei, responsabilizar pessoalmente o administrador. Pessoal, para nomear administrador na sociedade limitada, a nomeação vai ser feita pelos sócios. E, se o capital social estiver integralizado, com 2/3 na votação. Mas, vem aqui comigo. As próprias sociedades, no nosso ordenamento jurídico, elas podem praticar determinadas operações. E aí nós temos as operações de sociedades, operações societárias, fusão, cisão e incorporação. A fusão, 2 ou mais se unem para dar origem a uma nova. Essas 2 são extintas. Incorporação, uma já existente engole a outra, incorpora. Essa se extingue e essa que já existia fica maior, recebe o ativo e passivo. Na cisão, a sociedade existente, ela se divide e dá origem a 2 ou novas sociedades, ou outra sociedade, sendo a cisão parcial ou total. Se for parcial, só há uma ramificação, um pedaço da própria sociedade existente que dá origem às outras. Só lembre que na cisão, as sociedades novas, cindidas, elas podem estipular qual responsabilidade ficará com cada uma. Lembre de uma outra operação chamada de consórcio, muito comum atualmente, que 2 ou mais sociedades se unem para um determinado objeto. O que você tem que ter atenção em consórcio? Essa união não gera o surgimento de outra sociedade. Não gera sociedade com personalidade jurídica. E não há solidariedade, ok? Então, em consórcio, não gera a criação de outra sociedade e também não há solidariedade. Pessoal, encerramos sociedades e vamos para a falência. Lei 11.101, de 2005. O que você precisa saber em falência? Primeiro o seguinte, a Lei 11.101, de 2005, ela se aplica a empresário ou sociedade empresária. Ponto final, artigo 1º. E onde que será pedida a falência ou recuperação judicial? Justiça estadual do principal estabelecimento, artigo 3º. E principal estabelecimento se entende como principal atividade. Principal estabelecimento, principal atividade. E aqui, olha, siga esse passo a passo, não deixe de fazer isso na sua casa. Em falência, lembre que para pedir falência, deve observar os requisitos do artigo 94, 1, 2 e 3. Impontualidade injustificada, execução frustrada ou ato de falência. Para pedir tem que obedecer esses requisitos. E o empresário pode se defender por contestação, com defesa no prazo de 10 dias. E durante o prazo de contestação, se quiser, pode fazer, é facultativo, pode fazer o depósito elisivo. É aquele depósito que impede a falência na hipótese do 94, 1 e 2. Ah, mas e se o juiz decreta falência, cabe recurso? Cabe, agravo de instrumento. E se o juiz julga improcedente, cabe recurso? Cabe, apelação, ambos no prazo de 15 dias, reforma do novo Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária. Lembre também que na falência ou na recuperação é nomeado um administrador judicial, artigos 21 a 24. Quem nomeia e destitui juiz, quem fixa remuneração, juiz. Remuneração na falência e na recuperação até 5%. Falência da venda do bem, do valor de venda do bem, na recuperação do valor dos créditos. Se for micro ou pequeno empresário, cai para 2%, o máximo da remuneração. E quem é esse administrador? Profissional idôneo. A lei sugere advogado, economista, administrador ou contador.
ou pessoa jurídica especializada, né, para as grandes falências ou recuperação. E mais, lembre que a função do administrador é arrecadar, avaliar os bens, vender e pagar os credores. E quando paga os credores, lembre que esse pagamento, esses bens serão alienados, possivelmente em leilão, e em leilão, lembre disso, o terceiro arrematante, ele quando arremata o bem, pega o bem livre e desembaraçado, sem dívidas e sem ônus. Artigo 141 da lei, importantíssimo. E mais, na hora de pagar os credores, não esqueça, pessoal, da seguinte ordem. Nós temos os credores concursais e os credores extraconcursais. Quem tem preferência? Extraconcursal, que é do artigo 84. Depois de pagarem os extraconcursais, paga-se os concursais, que é do artigo 83. Tudo bem, mas só para se ter um exemplo, olha só, no extraconcursal, a primeira hipótese são aqueles credores trabalhista pós-falência, ou honorários do administrador judicial. No concursal, o primeiro lugar é trabalhista também, só que pré-falência. Se perguntar na sua prova, e os honorários advocatícios? Paga-se onde? Honorário advocatício é equiparado a crédito alimentar trabalhista, primeiro concursal. Mas e se esse advogado prestou serviço após a falência? Ele, então, é o primeiro do extraconcursal. Lembre que lá no concursal, nós temos, do artigo 83, primeiro trabalhista, com limite de 150 salários mínimos. Acidente do trabalho, sem limite. Segundo lugar, garantia real no limite do bem gravado. Terceiro, tributário. Aí é importante você saber. Tributário sem multas. Sem multas. Isso aí é importante. Então, você aí cobrando tributo está em terceiro lugar. Mas lembre também que lá do lado dos extraconcursais, do artigo 84, você terá, no quinto inciso, os tributos pós-falência. Então, se for para colocar para você o quadro de credores, lembre, nós partimos de uma regra. Vai pagar primeiro quem tem preferência. E primeiro é assim, artigo 150, depois 151, depois 85. Terminou esse pagamento, nós temos como prioritário os extraconcursais, do artigo 84. E aí é trabalhista, o honorário do administrador, quantias fornecidas aos credores, pelos credores à massa, despesas de arrecadação, administração, até o quinto, que é o tributo que eu disse aqui. E depois nós vamos para o concursal, do artigo 83, naquele rol, que eu parei aqui no tributário, terceiro, depois vem privilégio especial, depois privilégio geral, vem o quirografário em sexto lugar, depois multas, e aí o subordinado. E lembra que lá no subordinado, um exemplo de crédito subordinado é o crédito do sócio, que emprestou dinheiro para a massa falida. Ok? Emprestou dinheiro para a massa falida. Mas, lembre que na recuperação judicial, que é o objetivo de recuperar, começa lá no artigo 47, 48 da lei, estão excluídos da recuperação judicial os créditos tributários. Eles não fazem parte ao parcelamento próprio. Estão excluídos também propriedade fiduciária, arrendamento mercantil, também compra e venda com reserva de domínio, compra e venda de bem imóvel com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade. Tudo está lá no artigo 49. Artigo 6º, parágrafo 7º. Ok? Então, muita atenção nessas dicas de falência e recuperação. E por último, lembre na parte de títulos de crédito. Não esqueça disso. Nós temos algumas súmulas importantes. Olha só. Lembre que a súmula 503 e 504 do STJ trata de cheque e nota promissória e diz o seguinte, olha, passou o prazo prescricional de cobrar cheque ou nota promissória, ainda cabe ação monitória, prazo de 5 anos. 5 anos, mas pode mover somente contra o emitente, não contra coobrigados.
Se for nota promissória, conta 5 anos a partir do primeiro dia útil seguinte ao vencimento. Se for cheque, primeiro dia útil seguinte após a data de emissão. Lembre também que a forma de transferir o título de crédito ou é por endosso ou é por cessão. Quem endossa responde pelo pagamento. Quem cede, em regra, não responde pelo pagamento. A maioria dos títulos de crédito são transferíveis por endosso, porque eles são nominativos. Não esqueça também que na duplicata, a duplicata é um título de crédito à ordem que exige um aceite. Quem recebe a duplicata tem que aceitar a duplicata. E a duplicata é um título executivo, desde que aceite, vencida e não paga, e protestada. Tudo bem, mas olha só, tem que estar aceita, vencida e não paga e protestada. E se não houver o aceite, posso executar a duplicata? Pode, desde que tenha o comprovante de entrega da mercadoria ou comprovante de prestação do serviço. Ou seja, duplicata sem aceite é execuível? Sim, desde que com comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço e mais, vencida e não paga, protestada. Pessoal, essas então foram as dicas do professor José Humberto, aqui do Supremo, para você. Desejo muita sorte, sejam abençoados, muita tranquilidade, foco sempre, tá? Arrebenta na prova e depois me mande notícias, porque ficarei muito feliz de saber como foi o seu desenvolvimento. E eu estou lá, tá? À sua disposição, com muita alegria, aí aguardando notícias desse concurso. Pessoal, nós estamos aqui em Belo Horizonte hoje gravando, mas você é de outro estado, de outra cidade, me mande notícias, porque a gente roda o Brasil e quer saber aí da cidade, de onde você está, o que é bom para fazer, e ter essas dicas é muito relevante para todos nós. Um grande abraço, foi um imenso prazer e até uma próxima oportunidade. Valeu!